Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero dar uma pausa na nossa série sobre Mindset e quero falar com vocês a respeito de um livro que eu li esta semana, Pax, da autora Sarah Pennypacker. Eu fiquei sabendo desse livro pelo seguinte motivo: eu tenho uma aluna do 6º ano e ela me fez um desafio. Professor, eu quero que você leia esse livro que eu levei um tempão para ler esse ano e eu terminei agora. Eu quero que você leia essa semana, você topa o desafio? Eu falei, topo, vamos lá. E peguei o livro para ler sem saber, na verdade, do que se tratava e tal. Dei uma lida na sinopse e eu me surpreendi absurdamente. O livro entra numa categoria infantil, mas é um livro que tem mais de 280 páginas e conta uma história que envolve uma criança que está deixando de ser criança, que é o Peter, ele tem de 12 para 13 anos, e o relacionamento dele, no primeiro momento, claro que não é só sobre isso, mas os dois personagens centrais da história, inclusive o nome do livro é Pax. Pax é o nome da raposa deste menino, do Peter. E aí, a história começa assim. A minha intenção não é dar spoiler nem nada, tá? Mas deixar você curioso, porque apesar de ser um livro que entra numa categoria infantil, vou dizer pra você, não é só infantil. Aliás, este vídeo aqui vai deixar para você assim alguns insights a respeito de inteligência emocional, tá? Eu separei um trecho que eu quero ler do livro, que eu gostei, e vou deixar para vocês aqui no final deste vídeo e fazer um levantamento geral da história para deixar você curioso. Bom, a história começa assim. No primeiro capítulo, o Peter está indo com o pai dele deixar essa raposinha numa floresta, porque a situação é a seguinte: essa raposa ficou com ele por 5 anos, fazia parte de uma ninhada. Todos da ninhada morreram, o Peter acabou ficando com essa raposa e criou por 5 anos, só que estourou a guerra ali naquela região, tá vindo inimigo, o pessoal está se posicionando com o exército, estão plantando minas, eles vão começar agora, quer dizer, a guerra está estourando ali naquele local, e aí o pai deste menino, este é menino e pai mesmo, não aparece o nome do pai do menino, mas ele tem um relacionamento meio conturbado com o pai desde que a mãe faleceu. O pai tem uma personalidade muito forte, tende à violência, tem alguns estouros de raiva fácil, e ele percebe que ele está ficando meio igual, tem um receio de lidar com isso. E na história acontece assim, começa bem assim, aí você vai conhecendo os personagens depois. Eles estão indo lá, deixam a raposa na floresta, justamente numa região em que a guerra está estourando, e a guerra vai acontecer ali, e o pai leva o filho para ficar com o avô. O avô mora a 500 quilômetros daquele local. E leva, deixa lá e volta, porque ele vai servir na guerra. E o que acontece? Acontece que o menino fica um dia lá com o avô, mas ele se sente extremamente culpado, porque a raposinha nunca viveu solta, livre com outros animais. Ele sabe que aquela raposinha vai acabar morrendo nesse processo. Ele se sente culpado por ter abandonado a raposa e decide que vai voltar. 500 quilômetros a pé, de algum jeito, ele foge da casa do avô e fala, vou encontrar minha raposa. E vai pro meio da guerra, a ideia é essa. Só que dentro dessa história, ele fala, vai ser uma aventura então dele indo até lá. E aí que entra um personagem que eu achei fantástico, que é uma mulher chamada Vola, que é um personagem tipo uma ermitã, que vive há 20 anos no meio de uma floresta, e que acaba cuidando dele porque esse menino, ele vai, né, todo corajoso, 500 quilômetros por percorrer para achar minha raposa, mas nesse processo ele quebra o pé. E aí ele acaba dormindo no celeiro dessa mulher no meio da floresta, que ele encontra ali. A mulher é meio assustadora, e ele encontra o menino dormindo, ele toma um susto e tal, mas acaba pedindo ajuda a ela, porque ela foi paramédica. Numa conversa rápida ele descobre isso. Ela se propõe a ajudá-lo a se recuperar, ele fala que ele tem um propósito e ele quer a ajuda dela para cumprir esse propósito. Ela acaba topando, dando 3 condições, que eu não vou dizer o que é, mas é interessante na história. Essas 3 condições são importantíssimas e faz parte desse processo de desenvolvimento da inteligência emocional, tanto do menino quanto da Vola, que é um personagem que vocês vão se apaixonar por ela. E ele passa um período se preparando, sendo treinado por essa mulher que vive no meio da floresta, para que ele possa conseguir, mesmo com o pé quebrado, mas já se recuperando, chegar até a raposa e salvá-la dali daquele meio de guerra. É uma história impressionante, porque na minha visão, e olha, para você é um livro infantil, um livro infantil, bonitinho. Depois que tem esse primeiro capítulo que mostra ele deixando a raposa, a partir daí você vai tendo um capítulo tipo núcleo animal e núcleo
humano. Porque aí você tem um capítulo mostrando o que está acontecendo com o Peter e outro capítulo mostrando o que está acontecendo com a raposa no meio da floresta e o que vai acontecendo nas aventuras que ela começa a viver ali sozinha na floresta. E aí vai assim, um capítulo núcleo humano, um capítulo núcleo animal, mas você vai observando que a história em si vai falar sobre como lidar com o emocional, como controlar as emoções, como aprender a se desenvolver nessa área de uma maneira totalmente lúdica. Tanto que eu quero encerrar este vídeo deixando um trecho da fala da Vola para o menino, que, falando a respeito do desafio que ele está se propondo a fazer, e ela fala assim: "Ah, saiba que todos os sentimentos são perigosos. Amor, esperança. Ha! Esperança. Está falando de perigo, é? Não, não tem como evitar nada disso. Todo mundo tem dentro de si uma fera, chamada raiva. E essa fera pode até ser utilizada para o bem. Muitas coisas boas vêm da raiva que sentimos por coisas ruins. Muitas injustiças são consertadas assim, mas primeiro temos que descobrir como controlá-la." Isso foi uma fala que ela diz num momento em que ela está se dispondo a treiná-lo a lidar com o emocional. Porque ela percebe que ele tenta ocultar um negócio, porque na história você vai ver que o pai dele tem essa questão da raiva fortemente dentro dele. Você vai ver que o menino não quer ser como o pai e não quer ter esse negócio de na raiva quebrar as coisas ou fazer alguma coisa, ele não quer, ele sabe que isso é ruim. E tem um episódio de memória que ele tem do passado que fere muito ele, então ele faz de tudo para que isso não aconteça. Mas ele sabe que nesse processo da aventura ele pode perder o controle e a Vola se decide a treiná-lo e ajudá-lo a controlar as suas emoções. Porque isso faz parte desse desenvolvimento e desse processo de amadurecimento e até dessa transição da infância para uma fase da juventude, uma fase adulta, vamos dizer assim. É uma história encantadora. Eu comecei a ler e não consegui parar. Eu fiquei naquela, será que é uma história bobinha? Nada, é uma história profunda, lúdica, encantadora e que vai fazer você pensar a respeito das suas próprias emoções. Fica a dica, ok? Se ficou curioso e vai atrás do livro para ler, compre o livro, leia e comente comigo aqui. Vai ser maravilhoso trocar ideias a esse respeito com você. Um grande abraço, beijo no coração e te vejo na próxima semana. Acompanhe nossos vídeos.